Estamos de volta com o CNN Prime Time. Como eu sempre digo, neste momento do jornal, muito bom ter você na tela da CNN Brasil. Nós voltamos agora com uma notícia que é extremamente importante, apurada pelo nosso analista de política, Caio Junqueira. É que nesta sexta-feira, funcionários do IBGE exigiram a exoneração do presidente do Instituto, Márcio Postman. O sindicato convocou um ato e pediu o que chamam de abertura de diálogo. Eu acho que eu já posso conversar com o Caio Junqueira, que aparece aqui no nosso estúdio. Caio, boa noite. O que esses trabalhadores reivindicam? Bom, vamos lá. Tem vários movimentos hoje relacionados a isso, Márcio. Primeiro, oficialmente, no site da Associação do Sindicato dos Servidores do IBGE, apareceu lá hoje uma convocatória para um ato em protesto contra o Márcio Postman, um ato, a gente até selecionou um trecho ali para mostrar a convocatória, né, de um protesto em frente à sede do IBGE na semana que vem, né? Eles estão pedindo, vamos dizer assim, a rigor, mais diálogo. Mas, Márcio, paralelamente, quase que simultaneamente a essa convocação do sindicato, começou a circular uma declaração pública de servidores do IBGE, apócrifa, na qual eles detalham as insatisfações deles com a gestão do Márcio Postman. E quais são as insatisfações? Eles dizem que é uma gestão sem diálogo, tomando diversas decisões, por exemplo, a criação do IBGE+, que é uma espécie de um instituto ligado, com ligação ali com o setor privado, que os servidores entendem que não houve diálogo algum ali com eles na elaboração disso e que também por isso mesmo, coloca em ameaça ali a própria dinâmica do IBGE. O IBGE é um órgão muito importante na produção de dados do Brasil, de todos os dados, né? Do PIB até, por exemplo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Então, essa é uma questão. Outra questão é uma mudança do estatuto também do IBGE, que na leitura dos servidores coloca em risco e ameaça o sistema de governança do IBGE, esse órgão que funciona há mais de décadas aqui no Brasil, muito respeitado, mas dizem substancialmente que há falta de diálogo e tomam como exemplo essas duas medidas que ele implementou, segundo os servidores, sem qualquer diálogo e atenção com os servidores. Depois, um terceiro movimento, Márcio, uma carta, aí sim, assinada por diversos diretores e gerentes, criticando também a gestão, pedindo mais diálogo. Numa dessas cartas, há um pedido claro, como nós estamos vendo aí. Pedem a exoneração do Márcio Postman, dizendo que acabaram ali, não há como ele permanecer à frente do cargo, colocando ali, segundo esses servidores e esses movimentos todos, toda a gestão e a governança do IBGE sob risco, né? E quando a gente fala governança do IBGE ameaçada, a gente está falando da produção de dados do Brasil, né? Dos dados que ajudam a formular as políticas públicas do Brasil, a identificar o PIB, segundo os funcionários do IBGE, está ameaçado. Só um componente político, Márcio, que é muito importante. O Márcio Postman é uma indicação direta do presidente Lula, né? A ministra do Planejamento, Simone Tebet, o IBGE está no guarda-chuva do Ministério do Planejamento, mas desde que o Márcio Postman assumiu, ela, de certa maneira, pelo que eu ouvi ali conversando com funcionários do IBGE, se afastou dessa gestão, né? No primeiro semestre do ano passado, quando ainda estava sob o controle dela, por exemplo, ela mobilizou 6 ministérios ali para produzir o censo, fazer um censo indígena também, mas desde então é uma gestão, estritamente pelo que eu pude captar, do Márcio Postman, que nós procuramos hoje, claro, ao longo do dia e não nos respondeu sobre essas críticas. Mas rapidamente, Caio, é bom a gente lembrar, desde o começo, assim que Márcio Postman foi indicado, como ele sendo o novo presidente do IBGE, houve críticas, algumas críticas, e principalmente houve lembranças de outros casos em outros países, não muito distantes de nós, na Argentina, quando o IBGE de lá, ele tinha sido acusado e comprovadamente isso aconteceu em alguns momentos, de mexer nos dados, por exemplo, de inflação. Isso não chegou a acontecer até agora por aqui, segundo essas manifestações. Exatamente, isso não chegou, mas pelo andar da carruagem, pelo que eu pude captar e pelo que essas 3 manifestações, umas com um tom maior, outras com um tom menor, o que elas colocam é que
justamente essa produção de dados sobre o Brasil está sob risco na gestão Márcio Postman. Você falou da Argentina, mas logo no começo da gestão Postman, tiveram ali algumas declarações dele elogiando, vamos dizer assim, o órgão parelho da China, né? Vamos dizer assim, o IBGE chinês, que é um exemplo, pelo menos para quem trabalha com estatística aqui no Brasil, um exemplo a não ser seguido, né? Um exemplo que justamente naquela ocasião havia muitas críticas ali de que haviam dados maquiados na China sobre o desemprego chinês, né? E o Márcio Postman estava elogiando justamente este órgão, pelo que me relataram. Ou seja, Márcio, de uma maneira geral, tem ali uma crise em nascimento, né? Ela ainda não explodiu, mas tem uma crise e tem um contexto nacional aí, porque é justamente o ministério da Simone Tebet que gere e que cuida do IBGE. Mas, como eu disse, ela está afastada ali pelo que eu pude captar do IBGE há mais de um ano, né? Que foi desde quando o Postman chegou no meio do ano passado. Muito obrigado, Caio Junqueira.